Você é uma pessoa sensível à necessidade dos outros? Você se sensibiliza quando você caminha pelas ruas, às vezes vê alguém pedindo alimento, alguém dormindo na rua? Isso te toca? Você sabe que o Salmo 41, a gente tem 7 promessas, 7 coisas que Deus faz, que Deus age em favor daquele que se preocupa com o necessitado. O texto bíblico diz assim, ó: bem-aventurado aquele que acode ao necessitado, aquele que ajuda quem está desamparado. E aí na sequência, a gente tem 7 coisas. A gente vai estudar um pouquinho disso hoje, estudando aqui juntos o Salmo 41. E depois uma descrição, você vai ver que o salmista se apresenta como essa pessoa que acode ao necessitado. Ele está dizendo: Senhor, lembra de mim, olha para mim agora, porque eu sou um necessitado, eu preciso de ti. Convido você a estarmos juntos em mais um programa Reavivados por Sua Palavra. É a nossa leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Leia com tranquilidade, meditando, porque a gente tem por trás do texto bíblico uma ação sobrenatural. E quando a gente fica atento aos detalhes, a gente consegue chegar mais próximo ainda do que o Senhor desejou revelar para o autor bíblico. Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não, mas eu quero te convidar a mergulhar nesse universo impressionante que é o texto bíblico. Você vai ver que a mensagem da palavra vai além da nossa explicação. Chegamos ao Salmo 41, particularmente eu gosto muito do Salmo 41. Eu uso muito o contexto do Salmo, na realidade é a angústia que o salmista passa em relação à perseguição dos seus inimigos, mas também a certeza e o socorro de Deus. E eu gosto muito dos versos iniciais, porque aqui a gente tem 7 coisas que Deus faz para aquele que se preocupa com o necessitado. Essa expressão, necessitado, pobre, eu já citei em salmos anteriores, é o desamparado. É aquele que está precisando de alguma coisa. E eu queria aproveitar e dizer que ao nosso redor tem alguém precisando da nossa ajuda. Você sabe que Deus vai mudar, a volta de Jesus é que vai mudar realmente a situação do mundo. Mas enquanto Ele não vem, nós não podemos negar que toda comunidade religiosa tem uma responsabilidade social de aliviar dor e sofrimento. A eliminação desse problema será na volta de Jesus. Mas enquanto isso, como comunidade religiosa, nós temos um papel social. E aqui no Salmo 41, na parte introdutória, a gente vai ver que eu faço algo e Deus faz algo por mim. Isso não é meritório, mas é resultado daquele que tem uma vida entregue ao Senhor. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Bem-aventurado, o feliz, abençoado é aquele que ajuda quem está desamparado. Aquele que se preocupa com o que está desamparado. E agora você pode anotar aí na sua Bíblia, eu gosto sempre de anotar algumas coisas que Deus faz quando eu me preocupo com aquele que tem necessidade. O Senhor o livra no dia do mal. Feliz o que acode o necessitado, porque o Senhor o livra no dia do mal. Segundo, o Senhor o protege. Terceiro, o Senhor lhe preserva a vida. Quarto, o Senhor o faz feliz na terra. Quinto,
O Senhor não entrega a discrição dos seus inimigos. Sexto, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. E na doença, sétimo, o Senhor afofa a sua cama. O Senhor o ergue, o Senhor o cura. Percebeu? 7 coisas, 7 ações divinas em favor daquele que se preocupa, daquele que age em relação ao seu próximo. O Senhor vai ter um olhar, o Senhor vai ter uma visão diferente. Por quê? Porque de alguma forma o Senhor percebe que aquele coração é um coração transformado. Significa que essas pessoas viverão para sempre aqui? Não. Significa que esse indivíduo não vai ter problemas? Não. Significa que ele não vai morrer? Não, não é isso. Significa que a ação divina será em favor dele. E ainda que ele durma, por exemplo, o sono da morte, o Senhor preservará a sua eternidade. O Senhor o fará feliz, mesmo que ele seja perseguido. O Senhor vai estar com ele aliviando sua dor e o seu sofrimento, se a doença um dia lhe acometer. E o Senhor encherá o seu coração de esperança. E a minha pergunta para você hoje é: qual é o seu olhar para aquele que sofre? Você é tocado? Você é sensibilizado? Você sente quando alguém está aí na angústia, falta o pão? Quando você anda pelas avenidas da sua cidade, talvez você more numa grande cidade, onde você vê alguém pedindo, alguém precisando do alimento, qual é o olhar que você tem? Qual é o olhar que eu tenho? Eu não devo me acostumar tanto com as imagens que me tornem sensível à dor do outro. Na sequência agora, ele vai abrir o coração. Então essa é a primeira parte, e ela é uma parte introdutória muito reflexiva. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Essa descrição é bem pesada, sabe? Até o verso 9. Davi provavelmente aqui está doente, acamado. Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, e engendram males contra mim, dizendo, sabe, eles arquitetam, peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Vejam só, é possível que você, em algum momento, tenha sido julgado por algo que você está passando, mesmo na sua saúde. A gente estudou, há algum tempo o livro de Jó. A insensibilidade das pessoas às vezes é tão grande, que elas desejam dar explicações para todo tipo de sofrimento, que elas navegam por caminhos inexplicáveis. E esse é o sentimento de Davi. As pessoas vêm me visitar e saem daqui falando. As pessoas vêm aqui e desejam que eu morra, os meus inimigos. E aí o verso 9, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Provavelmente esse é um contexto que Davi vive de perseguição dos seus inimigos, aqueles que estavam próximos, seus próprios conselheiros o traíram, o seu próprio filho se voltou contra ele, desejando ocupar o seu trono.
E o verso 9, lá em São João capítulo 13, versos 18 e 19, Jesus usa esse verso para uma referência a Judas, o seu inimigo, ou melhor, o seu amigo íntimo, em quem ele confiava, comia do seu pão e levantou contra ele o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Essa expressão se repete muito nos Salmos, o porém, para aqueles que são apreciadores da língua portuguesa, essa é uma conjunção adversativa, contrapondo o cenário anterior. Esses todos se revoltam contra, mas tu, Senhor, tu, porém, compadece-te de mim. Levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustém na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Vejam só, o salmista aqui está clamando, ele vem numa direção. Primeiro, fica muito lógico que ele se apresenta como aquele que se preocupa com o necessitado. E esse o Senhor livra no dia do mal. Esse o Senhor protege, o Senhor restaura a vida. Esse o Senhor faz feliz na terra. O Senhor não entrega aos seus inimigos. O Senhor assiste quando ele está doente. Ele está falando dele mesmo, sabe? Fica implícita a ideia assim, eu sou esse Senhor, porque eu me preocupo e o Senhor faz isso com quem se preocupa com o necessitado. Então, Senhor, então, olha só, aí ele apresenta a sua situação. E agora ele vai dizer, tu, porém, Senhor, vai mudar a minha sorte. Tu vai mudar esse cenário. O Senhor vai me dar uma visão. O que esse salmo tem a ver comigo e com você? Vamos começar da parte contrária, né? Você está sendo perseguido? Você está sendo discriminado? Te incomoda estar passando por uma situação, nem você entender e ficar imaginando o que os outros estão dizendo sobre aquilo que você está passando? Eu já usei essa frase algumas vezes, que a imaginação, ela muitas vezes, ela dança com a loucura, né? Mas às vezes ela é real, no caso do salmista é real, eles me visitam e desejam a minha morte. Alguém já desejou que você não vivesse mais? Alguém já desejou? Alguém já tentou de tirar a vida? Talvez você entenda, você se identifique com o salmista. Estou falando para você que talvez está doente, ou estou falando para você que está vendo seu contexto familiar se desintegrar, você não consegue entender e você ainda ouve explicações que estão totalmente fora do contexto. Estou falando para você que passa por isso. E isso te faz imaginar o que os outros estão querendo explicar ou estão falando sobre essa situação. Quando a gente começa a imaginar o que os outros podem falar, porque às vezes as pessoas falam, elas não conhecem, né, o contexto, mas elas falam. Elas realmente contam uma história ou levantam uma história, né? Ficar imaginando o que os outros estão falando não vai fazer bem. Por isso que o salmista conta essa descrição do que ele está passando, mas ele partiu dizendo assim, Senhor, eu sou a pessoa que se preocupa com o próximo, portanto, olha para mim. Eu quero dizer para você, querido, fala para Deus quem é você. Ele sabe, mas fala para Ele, conversa, sabe? Senhor, eu tenho procurado ser fiel.
Senhor, eu não quero explicações de tudo, mas me dá forças para suportar tudo. Porque as explicações, muitas vezes, ou na maioria das vezes, só a eternidade. Mas conta para Deus, conta. E aí você vai dizer no final, eu sei que o Senhor vai olhar para mim. Essa é a primeira parte, os primeiros 41 salmos, como se a gente tivesse a primeira parte do livro sendo completada aqui. E ele vai terminar dizendo, quanto a mim, tu sustens a minha integridade, me pões a tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Alguns comentaristas explicam que esse texto ele é para fechar aqui, né? Toda essa primeira parte que foi até o Salmo 41 e agora amanhã nós vamos começar o Salmo 42. E eu quero dizer para você, querido, acredite, o Senhor está contigo. Clame para Ele, conta para Ele quem você é e tudo que você passa. Você quer fazer isso agora? Vamos orar juntos por isso. Termos a certeza de que o olhar do Senhor está sobre nós e sobre a nossa casa. Pai do céu, mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra, pelos salmos. Te agradecemos porque nele encontramos a verdade e nele nos identificamos, somos consolados e enchemos o nosso coração de esperança. Que isso toque no coração de cada um dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos aqui em mais um Reavivados por Sua Palavra. Nos encontramos amanhã e vamos estudar juntos o Salmo 42, que está ligado ao Salmo 43. Mas a explicação vem amanhã. Um abraço.